Fala galera, vozear, beleza? Aí, se inscreve no canal, deixa um feedback aí sobre se você tá gostando, se você não tá gostando. Mande uma pergunta, mande um tema. Se inscreve aí, vamos ajudar a divulgar esse canal, falou? Hoje nós vamos falar sobre como evitar conflito na convivência. Como evitar isso? Eu não vou fazer esse vídeo porque eu sou mestre nisso, justamente pelo contrário. Eu vou fazer esse vídeo sobre os erros que eu já cometi, que eu já vi, que eu acho interessante da gente evitar. Primeira coisa para evitar um conflito: converse com a pessoa para entender o mal entendido. Aí, tu viu o que estão falando de mim, cara? O Josézinho falou. O Josézinho falou que eu sou bobo, cara. Será que o Josézinho falou isso mesmo? Você foi lá conversar com o Josézinho para saber se ele falou isso? Não, poxa, o Mike falou que ele falou. Eu não perguntei pra ele. Acontece demais isso, demais. A pessoa fala que a outra falou, mas na verdade você não vai lá perguntar pra outra pessoa se é realmente assim. E você acaba confiando na palavra de uma única pessoa. E você toma a palavra de uma única pessoa como verdade. Então a pessoa A fala que B falou uma coisa de você. Aí gera um mega mal entendido e você não vai lá conversar com a B para saber se é isso. E nem a B vai lá conversar com você para saber se é isso. Você acredita na palavra de uma pessoa. Outra dica é: procure conhecer os dois lados. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Eu não, cara. A opinião de um já pra mim já serve. Eu vou lá e arrebento a cara do outro mesmo. A pior coisa que você vai fazer é isso: ouvir a opinião de uma pessoa só da história e chegar lá já querendo brigar. Conversa, procura ver o outro lado. Por exemplo, você tem 2 amigos, aí o A e o B estão discutindo e você é o C. Você é aquele que é responsável por reconciliar a pessoa, entendeu? Você vai promover a paz como um bom cristão. Aí o que você faz? Você ouve o A, toma partido do A e passa a odiar o B sem nem ter escutado o lado do B. Entendeu? Pensando por esse lado assim é mais tranquilo mesmo, porque o B também tem o direito à defesa, né? Que na verdade, todo ponto de vista é a vista de um ponto. A pessoa A, ela vai interpretar o B da forma que ela quiser. E isso é o que me leva à terceira dica, que é o seguinte: as pessoas constroem as imagens das outras a partir do ponto de vista dela. E muitas vezes você compra a imagem de alguém por causa da imagem que te apresentaram. E muitas vezes não é sempre assim. Outra coisa importante sobre a convivência é que nem sempre a primeira impressão é a que fica. Na verdade, a primeira impressão não pode ficar. Às vezes a pessoa não estava bem naquele dia, às vezes a pessoa naquele dia ela estava nervosa, estava triste com alguma coisa, e aí você fala: fulano é antipático. Aí você fala que fulano é antipático porque de repente naquele dia ele estava triste, passando algum problema e não te tratou bem. Mas não quer dizer que naquele dia, porque naquele dia ele estava antipático, ele é antipático. Então não defina as pessoas por um único momento. Acompanhe, caminhe com as pessoas. Dizem que para você poder desenvolver um bom relacionamento tem que comer 1 quilo de sal. Por quê? 1 quilo de sal demora muito, entendeu? É um caminho. É um processo de conhecer as pessoas. Outro ponto interessante sobre convivência é você não ficar se rebaixando o tempo inteiro e não rebaixar o outro o tempo inteiro também. Tem muita gente que pensa assim: eu tenho que ser humilde, então eu sou pobrezinho, todo mundo me esmurra, todo mundo me bate, mas eu sou humilde para poder ser amigo de todo mundo. O C.S. Lewis, ele é atribuído a ele uma frase que é bem interessante, que é: humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si, entendeu? Você não pode ficar pensando menos de si, achando que você não é nada em relação ao outro, mas também você não pode ficar achando que o outro não é nada. E você se achar o superior. Que aí me leva a uma outra frase: as pessoas devem procurar ser melhor para o outro do que ser melhor do que o outro. A gente tem uma mania de ficar comparando o outro, entendeu? Cara, sobre a convivência tem muita coisa que a gente poderia falar. E por último, eu quero que você entenda uma coisa: se A tá falando de B pra você, então A vai falar de você pro B também, sabe? Cuidado com isso. E a última dica mesmo, agora é a última dica mesmo, se você tem problema com C, com a pessoa C, não fique falando da pessoa C com a pessoa A. Vá para a pessoa C e fale com ela. Aprenda a ser direto. Fala: cara, não gostei do que você fez na semana passada comigo. Ouve
Conversa com ela, por que ela agiu dessa forma. Não fica falando o que ela fez para outra pessoa que nem na história estava. Porque daí vocês vão ficar construindo imagens e essas imagens vão gerar conflitos e gerar quebra de relacionamentos. Eu queria que você deixasse uma dica aí sobre convívio. Sabe, tem muita coisa que a gente podia falar, mas eu tô acabando esse vídeo porque eu espero que você tenha visto até o final. Compartilha, por favor. Fique ligado que em breve nós teremos podcasts lá no Spotify. Ô, Nicolas, na verdade já tem 3 mensagens lá. E é verdade, tem 3 mensagens lá no podcast. Fica ligado que a gente vai ampliar esse conteúdo. Fica na paz, vamos vozear, valeu.